Você sente o peso. Você sente a pressão. E sabe que não dá mais para continuar igual. Você vive em guerra com você mesmo, uma guerra silenciosa, uma guerra diária, uma guerra que ninguém vê. Por fora, tudo parece controlado, mas por dentro há um vazio, um desconforto constante, uma sensação de estar ficando para trás. Você olha para o relógio, as horas somem, os dias se misturam, e quando percebe, o ano passou. Promessas quebradas, começos inacabados, tarefas adiadas, energia desperdiçada. Você acorda cansado, sem clareza, sem fome de vida, sem direção. O corpo está presente, a mente não. Você se move, mas não avança, e essa frustração cresce, empurra, pressiona, incomoda. É o lembrete de tudo o que você deixou para depois. Você tenta ignorar, tenta se distrair, tenta convencer a si mesmo de que não é tão grave assim. Mas você sabe que é, porque cada vez que você trai a sua própria palavra, algo dentro de você enfraquece e você sente a perda de respeito por si mesmo, a perda de confiança em você mesmo. Não porque você falhou, mas porque você deixou de tentar. A verdade é simples. Você está cansado de ser a pessoa que promete mais do que cumpre, cansado de acordar com esperança e dormir com arrependimento, cansado de viver abaixo do seu próprio potencial, cansado de se sabotar, cansado de se esconder, cansado de saber que poderia ser mais e não ser. Essa é a dor de quem sabe que nasceu para algo maior, mas continua preso ao menor. Dentro de você, duas vozes lutam todo santo dia, e você sabe exatamente quais são. A voz fraca, a voz confortável, a voz que quer te proteger, mas te prende. É a voz que diz, mais tarde, você não consegue, hoje não, está tudo bem deixar para depois. Você merece descansar, mesmo sem ter feito nada. É uma voz suave, sedutora, conveniente, uma voz que te abraça, mas te afunda. Depois vem a outra, a que você tenta evitar, a que você tenta silenciar. A voz forte, a voz que corta, a voz que incomoda, a voz que exige mais de você. Ela diz, levanta, assume, chega, é agora, faz o que precisa ser feito. Não é uma voz gentil, é uma voz firme, dura, real. É a voz da disciplina, a voz da sua versão elevada, a voz do seu padrão mais alto. E essa luta acontece o tempo todo, no silêncio da sua mente, no meio da noite, ao acordar, quando você olha no espelho, quando você promete que vai começar e não começa. A voz fraca te mantém vivo, a voz forte te faz viver. A pergunta é, qual delas você vai alimentar? Agora vem a parte que dói, a parte que ninguém quer ouvir, a parte que você tentou evitar por anos. Você está onde você se colocou. Não foi azar, não foi destino, não foi falta de apoio, não foram circunstâncias, foram escolhas, pequenas, diárias, acumuladas, e é duro admitir isso, porque assumir responsabilidade significa abrir mão das desculpas. E sem desculpas, só sobra você. A verdade é simples e direta. Se sua vida não está onde você queria, é porque suas ações não foram suficientes. Não é sobre culpa, é sobre controle, é sobre retomar o volante, é sobre parar de esperar que alguém venha te resgatar. Ninguém vai te salvar, ninguém vai fazer por você, ninguém vai levantar no seu lugar, ninguém vai mudar a sua realidade. É você, sempre foi você, sempre será você. A frustração que você sente não é punição, é aviso, é alerta. É sinal de que você está vivendo abaixo do que poderia. E agora você tem duas opções: continuar apontando para fora ou finalmente olhar para dentro. A mudança começa quando você encara a verdade. Você é o responsável. Você é o autor. Você é o obstáculo. E você é a solução. Chega um momento em que a frustração deixa de ser dor e vira combustível. Um momento em que você se olha de verdade, sem filtro, sem defesa, sem máscara, e percebe algo simples. Você está cansado de sofrer pela mesma razão. Está cansado de repetir, cansado de se sabotar, cansado de se encolher, cansado de aceitar uma versão de si mesmo que não te representa. E esse cansaço abre um portal para a mudança real, dura,
diária, irreversível. Essa é a virada. O instante em que você decide parar de reagir à vida e começa a liderá-la. A decisão de assumir uma disciplina que não depende de motivação, de construir força mental mesmo quando tudo em você quer desistir, de elevar o padrão, mesmo quando ninguém está olhando. A virada acontece quando você diz para si mesmo: eu não vou mais viver pequeno, eu não vou mais aceitar o mínimo, eu não vou mais me trair. É o momento em que você pega a frustração e transforma em ação, em direção, em movimento. A virada é o início do renascimento interno. E você está exatamente aqui, no ponto em que não dá mais para voltar ao velho você. Ainda é madrugada, a casa está em silêncio, o mundo inteiro dorme, mas você acorda antes do primeiro sinal do dia, não porque é confortável, não porque está motivado, mas porque algo dentro de você mudou. O chão está frio, o ar está pesado, o corpo quer ficar na cama. A voz fraca aparece e ela sussurra: mais 5 minutos. Você está cansado. Fica, mas desta vez você não negocia, você respira fundo, sente o peso do corpo, sente a resistência mental tentando te puxar de volta. E mesmo assim, você se levanta. Passo após passo, você atravessa o corredor silencioso. Não olha para trás, não pensa demais, não busca conforto. Você apenas move, mecanicamente, decidido, imparável. A cada passo, a frustração se transforma em algo novo, algo mais firme, mais sólido, mais seu. E quando você chega no espaço onde vai treinar, não tem plateia, não tem aplauso, não tem testemunha, só você, sua respiração, seu suor, sua luta. Você começa devagar, sente o corpo reclamar, sente a mente protestar, mas continua. Repetição, atrito, dor, expansão. Você não está apenas treinando, você está se reconstruindo, tijolo por tijolo, hábito por hábito, escolha por escolha. O mundo continua dormindo, mas você está despertando. O velho você fica para trás a cada movimento, a cada repetição, a cada segundo que você decide não ceder. É assim que começa a transformação, em silêncio, no escuro, sem testemunhas. A frustração vira disciplina, a disciplina vira identidade, a identidade vira força. Você não está tentando ser alguém, você está deixando de ser quem te limitava. E essa cena, essa madrugada, esse início silencioso vai se repetir amanhã, e depois, até que se torne impossível ignorar a pessoa que você está se tornando. Você precisa entender uma coisa: ninguém vai aparecer para te empurrar. Ou você se empurra ou você fica. Não existe um momento perfeito. Não existe uma fase ideal. Não existe uma janela mágica onde tudo se alinha e você finalmente sente vontade. Você já notou? A vontade quase nunca vem antes. Ela vem depois da primeira repetição, depois do primeiro passo, depois da primeira decisão difícil. Você quer sair da frustração? Então pare de esperar sentir algo e comece a fazer apesar de não sentir nada. Agora imagina a sua mente como um campo de batalha. De um lado, o exército das desculpas, cansaço, tempo, idade, dor, medo, insegurança. Do outro lado, o exército das decisões, acordar, agir, treinar, estudar, enfrentar, manter. Todo dia esses dois exércitos se encaram e o campo de batalha é você. A frustração é o resultado de um único fato. Você vem deixando o exército errado vencer. Você alimenta a desculpa, você protege o conforto, você poupa o esforço e depois se cobra como se tivesse feito tudo o que podia. Chega, agora é diferente. Agora é guerra declarada. Você não está mais tentando melhorar a vida. Você está travando uma batalha direta contra o padrão que te destrói. Você sente o peso da rotina batendo na porta. Sente a mente dizendo: hoje não. Você já tentou antes. Não vai adiantar. E é aqui que o novo você entra. Seco, frio, direto. Você responde: eu não perguntei se é fácil. Eu não perguntei se dá vontade. Eu não perguntei se você gosta disso. Eu vou fazer. E você faz. Você pega a tarefa que vem adiando há semanas. Abre, enfrenta, resolve. Você pega o treino que vinha empurrando para a segunda-feira. Começa hoje. Você pega a conversa difícil que vinha evitando. Marca, fala, se posiciona. Você começa a se mover como alguém que está cansado de se esconder atrás da própria narrativa. E quanto mais você age, mais algo muda por dentro. A frustração começa a perder espaço
Ela ainda existe, mas agora ela não te paralisa. Ela te direciona. Ela aponta onde você ainda está se traindo. Você sente o corpo cansado, sente a mente gritando para aliviar, mas existe outra coisa crescendo ali: respeito por si mesmo. Você começa a confiar em você de novo, porque pela primeira vez em muito tempo, você faz o que diz que vai fazer. Você se torna previsível para si mesmo, confiável para si mesmo. Não é mais sobre motivação, é sobre padrão. Você cria pequenos rituais duros: acordar no mesmo horário, cumprir o que planejou, dizer não ao que te afasta, dizer sim ao que te fortalece. Você corta excessos, corta distrações, corta o barulho. E à medida que tudo isso cai, uma coisa se ergue: a sua nova identidade. Mas antes de consolidar essa identidade, você precisa passar pelo fogo. O fogo da repetição. O fogo da persistência sem plateia. O fogo dos dias em que nada parece mudar. Esses são os dias mais perigosos. Os dias em que você pensa: estou fazendo tudo isso, pra quê? É nesse ponto que muita gente desiste, porque não vê resultado rápido, porque não sente recompensa imediata. Mas presta atenção: o resultado visível é o último a aparecer. Primeiro, muda a sua mente. Depois, mudam as suas decisões. Depois, mudam os seus hábitos. Depois, muda o seu ambiente. Por fim, a sua vida inteira começa a mudar. Agora imagine uma sequência: você, exausto, sentado, com a mente dividida. De um lado, não vale a pena, você sempre volta ao mesmo lugar. Você não nasceu para isso. Do outro lado, levanta, continua. Mais uma vez, você sente o corpo pesado, respiração lenta, olhar perdido, silêncio. E de repente você faz algo diferente. Você não discute, você não negocia, você não justifica, você apenas levanta. Esse simples movimento é o clímax interno, porque não é só levantar da cadeira, é levantar da versão antiga de você. É uma declaração silenciosa: eu não vou mais viver como antes. Você começa a agir como alguém que entendeu que a dor de continuar pequeno é maior do que a dor de crescer. O ritmo acelera. Você mantém, você apanha, você cai, você volta. Repetição, repetição, repetição. A frustração começa a se misturar com outra sensação: orgulho. Não orgulho arrogante, orgulho silencioso, maduro, de quem sabe o que está construindo. Você percebe que não é sobre vencer hoje, é sobre nunca mais abandonar o campo de batalha. Esse é o clímax, quando você finalmente entende que a ação não é resposta à motivação. A ação é resposta à decisão, e você decidiu. Agora vem a parte que sustenta tudo. A parte que vai definir se essa mudança é passageira ou permanente. Não é mais uma lista de hábitos. Não é mais um plano bonito no papel. É uma pergunta brutal: quem você quer ser? Não o que você quer ter. Não o que você quer mostrar. Não como você quer ser visto. Quem você quer ser. Quando ninguém estiver olhando. Quando ninguém estiver aplaudindo. Quando ninguém souber o que você faz. Você quer ser a pessoa que foge? Ou a pessoa que encara? A pessoa que fala bonito e vive pouco? Ou a pessoa que fala pouco e vive com consistência? A pessoa que precisa de motivação para fazer o mínimo? Ou a pessoa que faz o necessário independente de como se sente? Você precisa definir isso com clareza, com detalhes, com brutal honestidade, porque sua vida, hoje, é reflexo da identidade que você vem alimentando em silêncio. Você vem se tratando como alguém frágil, como alguém que não dá conta, como alguém que não nasceu para isso. Então, adivinha, sua mente se ajustou a essa história, seu corpo também, sua rotina também. A boa notícia é que identidade não é uma sentença, é uma construção. Você não é assim. Você está assim porque repetiu esse padrão por tempo demais. E agora? Agora você decide construir outra coisa. Você pode começar definindo padrões inegociáveis. Por exemplo, eu sou a pessoa que cumpre o que promete a si mesma. Eu sou a pessoa que termina o que começa. Eu sou a pessoa que enfrenta o desconforto diário. Eu sou a pessoa que não se esconde atrás de desculpas. Isso não é frase de efeito. Isso é contrato interno. Toda vez que você se depara com uma escolha, você lembra desse contrato. Você está cansado, mas lembra: eu sou a pessoa que honra a própria palavra. Tem medo, mas lembra: eu sou a pessoa que enfrenta o que teme. Quer evitar, mas lembra: eu sou a pessoa que faz o que é necessário, não só o que é agradável. Com o tempo, não é mais uma questão de quero ou não quero. É questão de identidade. Eu sou esse tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa age assim.
Esse é o coração da transformação. Agir primeiro, pensar como esse novo eu, repetir esse padrão até que a sua mente aceite. É assim que nós vivemos agora. Você sai do papel de vítima do ambiente e assume o papel de arquiteto da própria vida. E essa arquitetura não é feita só de conquistas, é feita de renúncias. Você começa a dizer não para convites que te tiram do foco, para pessoas que drenam sua energia, para hábitos que mantêm sua mente fraca. Você entende que propósito não é uma frase bonita para colocar em algum lugar. É um eixo interno. É a linha que guia as suas decisões quando tudo em volta é confuso. Seu propósito pode ser simples: ser um ser humano mais forte, mais lúcido, mais presente, mais íntegro. Alguém que não vive só para si. Alguém que entende que sua disciplina impacta quem está ao seu redor. Porque quando você se fortalece, você se torna mais estável, mais confiável, mais firme. E isso muda a forma como você trabalha, como você se relaciona, como você cuida de quem depende de você. Disciplina não é só sobre você, é sobre o rastro que você deixa, o exemplo que você se torna. Você não precisa falar, não precisa postar, não precisa anunciar, basta viver no padrão elevado que você escolheu. Com o tempo, as pessoas ao seu redor percebem algo diferente. Você reage diferente, se posiciona diferente, mantém a calma quando antes explodia, continua firme quando antes desistia. Elas vêm, mesmo que não entendam, mas você entende. Você sabe o que está fazendo, você sabe o preço que está pagando, você sabe o campo de batalha que enfrenta todos os dias, dentro da própria mente. E dentro desse campo hostil, você encontra algo que não tinha antes: respeito por si mesmo. Você para de dizer, um dia, quando tudo melhorar, eu vou mudar, e começa a dizer, eu vou mudar, e isso vai mudar tudo. Você deixa de ser espectador da própria vida. Assume o papel de protagonista. Não no sentido romântico, no sentido prático, concreto, diário. Você define, eu sou o tipo de pessoa que transforma frustração em ação. Esse se torna o seu código, seu critério, sua linha de base. Sentiu frustração? Não desmorona, não afunda, não se encolhe. Você se movimenta, reage com decisão, age na direção que sabe que deveria. A frustração deixa de ser um peso inútil e vira radar. Ela te mostra onde você ainda não está se alinhando com a pessoa que decidiu ser. E você ajusta, corrige, refina, dia após dia, sem glamour, sem atalho. Você passa a se guiar por uma pergunta simples: o que o meu eu mais forte faria aqui? E você faz isso, mesmo sem se sentir esse eu mais forte ainda, porque você entendeu. Não é o sentimento que cria a identidade, são as ações repetidas. Você está treinando a si mesmo, treinando sua mente, treinando seus impulsos. Você está se tornando alguém que pode confiar em si. E isso, no fim das contas, é uma das maiores conquistas que um ser humano pode ter. Olhar para a própria história e saber que não virou as costas para si mesmo. Você chegou até aqui e não foi por acaso. Alguma parte de você, talvez a parte que você escondeu por anos, decidiu levantar. Agora respira, profundo, devagar. Sente, porque isso que você está prestes a entender pode mudar o rumo da sua vida inteira. E não é drama, é responsabilidade, é verdade, é corte, é pedra. Você passou a vida inteira carregando frustração, guardando arrependimento, justificando atraso, aceitando um padrão que não te representa. E pela primeira vez, você decidiu fazer algo diferente, agir. Mas aqui vem o ponto central. Ação sem permanência é ilusão. A frustração só vira força quando você sustenta o processo nos dias em que ninguém vê, ninguém reconhece, ninguém entende. Quando o mundo acha que você está exagerando, forçando, querendo demais. Mas você sabe, é demais para quem vive de menos, para quem se acostumou com pouco, para quem se alimenta de desculpas como se fossem verdades. Você não mais. Agora você caminha como alguém que despertou, alguém que quebrou o próprio ciclo, alguém que cansou de viver no mesmo lugar mental. Porque a verdade é dura, mas libertadora. O mundo não respeita a intenção. O mundo respeita a execução. E você escolheu executar, escolheu aparecer, escolheu enfrentar, escolheu romper, mesmo cansado, mesmo inseguro, mesmo com medo. E esse tipo de decisão constrói algo que ninguém pode tirar de você.
você, força interna. Não é uma força que grita, é uma força que permanece, que cresce no silêncio, que se mostra nos detalhes, a forma como você acorda, a forma como você se move, a forma como você respeita seus próprios limites e os ultrapassa. Cada escolha pequena é uma declaração enorme. Eu não vou mais me encolher. Agora você entende a verdade. A frustração só existia porque você não agia. Ação cura, ação liberta, ação transforma. E não importa onde você esteja, quantas vezes falhou, quantas vezes se desviou, quantas vezes se sabotou. O que importa é isso aqui. Você está agindo agora. E quando você age, o mundo começa a se reorganizar ao seu redor. As portas não se abrem do nada. Elas se abrem porque você bate até abrir. Porque você insiste até romper. Porque você continua quando a maioria para. E é isso que te separa do seu antigo eu. A permanência. O velho você buscava alívio. O novo você busca evolução. O velho você fugia da dor. O novo você faz da dor um laboratório. O velho você tinha medo do esforço. O novo você sabe que esforço é o preço da liberdade. E a partir de hoje, existe uma regra simples. Sentiu frustração? Move. Sentiu dúvida? Move. Sentiu medo? Move. Porque a ação é sempre a ponte entre quem você é e quem você quer ser. Você não está lutando contra o mundo. Você está lutando contra o limite interno que você mesmo construiu. E está derrubando esse limite dia após dia, escolha após escolha, passo após passo. Agora, imagina a cena final. Você, no mesmo lugar onde já caiu tantas vezes. O mesmo chão, o mesmo ambiente, as mesmas circunstâncias, mas você está diferente, se move diferente, respira diferente, enxerga diferente, porque você não está mais tentando mudar, você está mudando. O velho você olha à distância e entende que já não tem espaço aqui. O novo você ocupa o centro, firme, calmo, atento, letal. Você encara a vida com um peso novo, um peso de quem não foge, de quem não hesita, de quem não repete as mesmas falhas, esperando resultados diferentes. Você finalmente se tornou alguém que combina comportamento com aquilo que diz querer. E é isso que transforma, é isso que diferencia, é isso que te reconstrói. Agora você está pronto para entender a essência. Transformar frustração em ação é transformar a si mesmo. Não é uma técnica, não é um truque, não é um atalho. É a decisão diária de se tornar um ser humano mais forte do que a própria resistência interna. E você conseguiu. Não porque terminou este roteiro, mas porque começou a se mover enquanto lia, porque sentiu a verdade ecoar e porque no fundo, você sabe, o próximo capítulo da sua vida vai ser escrito com atitudes, não com arrependimentos. Agora vai e faz, sem mais promessas vazias, sem mais ciclos repetidos, sem mais versões pequenas. A partir de hoje, você vive o seu nome interno, aquele que age, aquele que levanta, aquele que transforma. Frustração vira força, força vira disciplina, disciplina vira identidade, identidade vira legado. E tudo começa com o passo que você dá agora.